Entre todas as aplicações possíveis da indução eletromagnética, não há dúvida de que as mais importantes se referem ao funcionamento dos geradores e motores elétricos. Esses dispositivos estão presentes em toda a vida cotidiana e são componentes cruciais de praticamente todos os setores da sociedade. Enquanto os geradores elétricos produzem praticamente toda a energia elétrica do mundo, convertendo energia mecânica em energia elétrica, os motores convertem essa energia elétrica em facilidades para a nossa vida prática. Até o final desse vídeo você vai compreender como é que a indução eletromagnética embasa o funcionamento desses dispositivos. Olá pessoal, bem-vindos ao Verve Científica. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o seu sininho. Isso vai lhe colocar em contato com o nosso conteúdo, onde nós explicamos as leis básicas que governam o mundo e o que, sem dúvida, é um brilhante para o seu desenvolvimento pessoal. Se você aproxima e afasta um ímã repetidamente numa bobina condutora, a direção da tensão induzida nessa bobina vai se alternar. A frequência com que você faz isso vai ser exatamente a da tensão alternada que é induzida, que por sua vez vai ser igual à frequência do campo magnético variável dentro da espira. Para induzir uma tensão alternada, é mais prático mover a bobina do que mover o ímã. E isso, normalmente, é feito simplesmente girando a bobina em um campo magnético estacionário. Ao fazer isso, o que você tem é um arranjo chamado de gerador elétrico. A construção de um gerador é, em princípio, idêntica à de um motor. Esses dois dispositivos parecem iguais. Ambos transformam a energia de uma forma para outra, mas os papéis de entrada e saída são invertidos. No motor, a energia elétrica é a entrada e a energia mecânica é a saída. Num gerador, temos o oposto. A energia mecânica é a entrada e a energia elétrica é a saída. Ao analisarmos a física de um motor e de um gerador, você verá que ambos operam sobre o mesmo princípio físico. Os elétrons em movimento rotativo experimentam uma força que é perpendicular tanto à sua velocidade quanto ao campo magnético onde eles estão imersos. Podemos entender melhor isso ao analisar o ciclo de indução eletromagnética. Observe que quando uma espira de fio é girada num campo magnético, o número de linhas de campo magnético dentro da espira varia. Quando o plano da espira é perpendicular às linhas de campo, o número de linhas de campo é máximo e o fluxo magnético é máximo. À medida que a espira vai girando, ela corta as linhas, deixando muitas delas de fora da sua área, e com isso, menos linhas de campo a atravessa e o fluxo é reduzido. No limite, quando o plano da espira é paralelo às linhas de campo, nenhuma linha cruza a espira e o fluxo magnético é nulo. Se você tem uma lanterna que funcione pelo giro de uma manivela, você tem na mão um gerador que converte a energia da sua mão em energia potencial elétrica. A energia a ser convertida num gerador elétrico pode ser fornecida por diferentes fontes, como a queda de água de uma represa hidrelétrica, o vapor em expansão em uma usina a carvão, o vento nas pás de um moinho ou a saída de um pequeno motor a gasolina que alimenta um gerador portátil. Em todos os casos, o princípio de operação que mencionei há pouco é o mesmo. A energia mecânica é usada para fazer a bobina condutora girar imersa num campo magnético e, dessa forma, produzir uma força eletromotriz de movimento de acordo com a lei da indução. Note que o movimento linear de uma barra de metal através de um campo magnético também resultaria em uma força de movimento. Mas, obviamente, não seria viável produzir uma corrente elétrica dessa forma, já que a barra deveria se mover por distâncias cada vez maiores. É por isso que a maneira mais prática e engenhosa é mesmo usar uma bobina que pode ser girada na presença de um campo magnético. Imagine uma bobina girando num campo magnético. Aqui consideramos uma bobina com uma única espira, só para simplificar. Mas na prática o fio é geralmente enrolado em várias voltas em torno de um núcleo de ferro, que potencializa drasticamente os efeitos magnéticos. Essa estrutura bobina-núcleo é chamado de armadura e normalmente é a armadura que gira dentro de um gerador. Mas voltemos ao nosso modelo elementar. Note que nele a espira está em contato com anéis metálicos, presos em cada extremidade do fio que compõe a espira. É esse contato que permite que a força eletromotriz induzida seja transferida para o mundo externo. Como a espira gira com velocidade angular ômega, a força eletromotriz produzida nela é dada pela lei de Faraday.
Considerando a natureza oscilatória do fluxo magnético, que assume valores máximos e mínimos passando por um valor nulo, podemos escrever a tensão alternada de uma bobina rotativa em termos de uma função senoidal. Observe que a força eletromotriz induzida na bobina alterna em sinal, o que significa que a corrente na bobina alterna em direção. É por esse motivo que esse tipo de gerador é chamado de gerador de corrente alternada. A frequência angular do movimento da bobina é que estipula a frequência nominal de 60 Hz, que é a frequência dos sistemas elétricos brasileiros. Uma usina hidrelétrica é um excelente exemplo de geração de energia elétrica. Primeiro, a energia potencial gravitacional da água mantida atrás de uma barragem é convertida em energia cinética à medida que a água desce através de tubos na estação geradora. Depois, a energia cinética da água caindo é usada para girar as turbinas. Cada turbina gira a bobina de um gerador em um forte campo magnético, convertendo dessa forma a energia mecânica em corrente elétrica na bobina. Por meio de uma linha de transmissão, a energia elétrica é entregue às residências, fábricas e cidades, onde é convertida em outras formas de energias mais convenientes para o uso prático, como por exemplo em luz nas lâmpadas, calor nos aparelhos de cozinhar e assar e trabalho em vários eletrodomésticos. Aliás, esses eletrodomésticos que realizam trabalho têm a sua energia proveniente dos motores elétricos. Enquanto num gerador elétrico o eixo conectado ao rotor é acionado por uma força mecânica externa, num motor elétrico o eixo sofre um giro devido à força magnética que é desenvolvida entre a armadura do motor e o campo. Em outras palavras, enquanto no gerador a corrente é produzida no enrolamento, no motor a corrente é fornecida a ele. No motor elétrico, a espira transportando corrente em um campo magnético sofre um torque que tende a fazê-la girar. Se essa espira for montada em um eixo rotativo, é possível que o torque magnético seja aplicado ao mundo externo. Na prática, o torque magnético na espira faz com que ela gire. Uma vez que atinge uma posição angular crítica, ela continua seu movimento, passando por essa posição devido à sua inércia. Nesse ponto, a corrente alternada de entrada inverte a sua direção, o que leva a uma inversão no torque da espira, fazendo com que ela gire ainda mais para longe da posição crítica. Na próxima vez que a espira atinge esse ângulo crítico, a corrente se inverte novamente, fazendo com que a espira continue girando no sentido horário. O resultado disso é que o eixo vai continuar girando continuamente, sempre no mesmo sentido. Note de novo que esse processo é exatamente o inverso do que ocorre num gerador. Em vez de fazer o trabalho para girar a bobina e produzir uma corrente elétrica, como um gerador faz, o motor usa uma corrente elétrica para produzir uma rotação em uma bobina, que então realiza trabalho. Você pode pensar que um motor, de certa forma, nada mais é que um gerador que funciona num sentido inverso. Se um carro é movido por um motor elétrico, seu motor pode funcionar como um gerador quando ajuda a desacelerar o carro durante a frenagem. Isso resulta em um meio de transporte mais eficiente, porque parte da energia cinética do carro, que normalmente se dissipa em forma de calor durante a freagem, ela agora pode ser usada para recarregar as baterias e aumentar o alcance do carro. Esse é justamente o famoso sistema CARES, de recuperação de energia, que foi empregado durante algum tempo nos carros de Fórmula 1. Ao discutir a lei de Lenz, eu mencionei o caso curioso de Joseph Newman, um inventor lunático americano que acreditava ter encontrado uma fonte de energia ilimitada. Newman promoveu um grande processo nos Estados Unidos na década de 80 contra o escritório de patentes, alegando ter inventado uma fonte ilimitada de energia, um motor que funcionava com apenas uma pequena pilha. Ele considerou que, como uma espira de corrente produz um campo magnético em seu centro, então, para 2 espiras, o campo magnético induzido será dobrado. Para 3 espiras, o campo triplica e por aí vai. Então ele supôs que fosse possível criar um campo magnético tão grande quanto se queira, apenas adicionando mais voltas à corrente fornecida por uma única bateria. Embora seja possível, há um grande preço a se pagar por isso, que Newman, obviamente, não percebeu. Quando o motor está operando, 2 fontes de força eletromotriz estão presentes. Uma é a força eletromotriz aplicada que fornece corrente para acionar o motor. A outra é a força eletromotriz induzida. À medida
que a bobina gira em um campo magnético, o fluxo magnético variável induz uma força eletromotriz que deve ser consistente com a lei de Lenz, que diz que essa força eletromotriz sempre atua para reduzir a corrente na bobina. No design de motores elétricos, essa força eletromotriz é chamada de força contra-eletromotriz ou força eletromotriz inversa. Sabemos que quanto maior for a velocidade do motor, maior será a mudança de fluxo através da bobina e maior será a força contra-eletromotriz, que surge no sistema e que tende a reduzir a corrente fornecida. Como essa força eletromotriz tem polaridade oposta à tensão de entrada, a força eletromotriz resultante no circuito será a diferença entre a tensão aplicada e a força eletromotriz induzida. Assim, quando você conectar uma bateria, de acordo com a lei de Lenz, o crescente campo magnético vai induzir uma corrente elétrica oposta devido à força eletromotriz inversa. Isso implica que quanto mais voltas o motor tiver, mais a corrente vai ser impedida de circular e mais tempo vai levar para o campo magnético atingir o seu valor total. Essa é uma das faces da conservação da energia aplicada ao eletromagnetismo. Se o motor funcionar sem carga mecânica, a força eletromotriz vai reduzir a corrente, mas para um valor que ainda é grande o suficiente para superar as perdas da energia inerente à operação do motor. Agora, se o motor funcionar sobre uma carga muito pesada, o motor vai travar e não vai mais girar. Assim, a falta de uma força eletromotriz pode levar a uma corrente perigosamente alta no motor. Desprezar essa força contra-eletromotriz imposta pela lei de Lenz foi o grande engano de Newman, que obviamente não conseguiu, nem com o apoio da grande mídia, a aprovação de sua patente para sua ilusória máquina de energia. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e já deixa um like. Tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!